As pessoas veem o Vilela, a geração de hoje, né? Sei lá, 2020 começou, não? É. Então a geração de hoje, o Vilela do limitado, do inteligência limitada e tal. Mas, cara, é impressionante a sua bagagem, a sua história, assim, quando se fala de Fiz roteiro. muita coisa, o que a gente poderia trazer aí? Roteiro, você tocou em roteiros de onde? Que programa, que lugar, mais ou menos, Cara, assim, por cima, vamos lá. Foi muita coisa, né, cara? Roteiro de quadrinhos, roteiro de televisão, fiz pra Band, né? Fiz Aventuras da Tiazinha, quando a gente trabalhava pra eles lá na... Pânico não. Pânico não. Pânico eles exibiam nossas animações do Mundo Canibal. Ah, tá. Tinha o Mundo Canibal, eles exibiam as animações lá. E pra rádio a gente chegou uma época a ser sondado para fazer algumas pílulas de humor do Mundo Canibal também. Mas nunca trabalhei com eles, não. Mas, cara, eu tive envolvido em TV, rádio, tive programa de rádio. Não. MTV também como mandando material para eles lá. Fui roteirista do Brothers, que era um programa da Rede TV. Sim, sim. Fiz quadrinhos aqui pro Brasil, fiz quadrinhos pros Estados Unidos, fiz Marvel. Fez Marvel? Fiz. Mas quando você desfez, você escreveu ou desenhou também? Só desenhar naquela época, eles contratavam só para desenho os brasileiros. Hoje em dia já tem brasileiro fazendo roteiro também. Hoje você já não desenha mais, só ali de hobby mesmo. Só de brincadeira, assim. Mas até uns 2 anos atrás eu desenhava quase todos os dias. 2 anos atrás não, antes de começar o podcast, né? Vai fazer 4 anos agora. Eu, quando fazia comédia stand-up, eu tinha um outro dia que eu ainda desenhava, fazia minhas páginas de quadrinho, mas hoje em dia eu não estou conseguindo pelo ritmo lá do podcast. Mas escrever eu ainda escrevo, né? Agora, como foi esse processo de chegar a fazer stand-up? Como você fala que tinha medo, era tímido. Como que foi, assim, passar, assim, de A para B, assim? Porque o stand-up é cara limpa, tá lá, microfone... Cara, eu sempre, desde criança, eu tinha uma timidez absurda e eu lembro exatamente da noite que eu falei pra Deus, assim, falei, eu não quero mais ser assim, cara, eu não consigo fazer nada, não consigo conversar com meus amigos, não consigo apresentar trabalho na frente da classe, não consigo chegar numa garota que eu tô afim, e eu acho que foi na 8ª série ou na 7ª série, acho que foi na 8ª série, que eu falei assim com Deus, assim, um papo que eu nunca tive, né, porque até então eu só rezava aquela coisa igual todo mundo, o Pai Nosso, essas coisas assim, e não trocava ideia realmente com ele, né, cara? Eu acho que foi a primeira vez assim que eu troquei ideia com ele como se fosse um amigo, um pai, assim, e sem ninguém me ensinar a fazer isso, simplesmente porque eu não aguentava mais o quanto eu sofria de não conseguir fazer nada, eu era travado e eu desenhava, eu gostava de escrever. E eu achava que aquilo ia me fazer muito, muito mal no futuro, como já me fazia. E eu lembro de trocar ideia assim, falar, eu não quero ser assim, eu não vou ser assim. E a partir daquele momento eu decidi que eu ia enfrentar todos os meus medos. Aí, quem que vai apresentar o trabalho na escola, lá na frente? Eu vou. Cara, você foi e peitou mesmo. Fui, porque era o único jeito de eu ir me expondo àquilo. Tem aquela menina, tava no shopping, quem que vai chegar? Fala, vou chegar, mesmo que, cara, seja a coisa mais vergonhosa, seja destruído. E assim eu fui construindo, e aí você vai vendo que, cara, mas pode acontecer o quê? Você passar vergonha? Todo mundo te zoar? Todo mundo ficar apontando o dedo e rir pra você? Então, quando você se torna essa pessoa que não tem mais esse medo de passar a vergonha, porque você enfrentou aquele medo que você tinha, e você vai vencendo, daqui a pouco você fala, pô, cara, não sei como você consegue ir lá falar com aquela mina do nada, como você consegue ir lá na frente apresentar o trabalho, porque eu fui me expondo a esse medo e fui vencendo, e tem uma parte de Deus aí que realmente me transformou de alguma forma. Agora, não adianta Deus se transformar e você continuar seguindo da mesma forma. Parece o cara que pedia para Deus para ganhar na loteria. Você não é filho único. Sou mais velho. O mais velho. Quantos irmãos? Uma irmã só. Uma irmã, não é? Mas seu pai ou sua mãe é mais tímido, que você acha que puxou meio a personalidade? Cara, acho que nenhum dos dois, cara. Nenhum dos dois, cara? Nenhum dos dois é tímido, não. Nem minha irmã, nem meus pais. Era uma coisa minha. Era uma coisa que até hoje eu tenho, que é uma cobrança absurda sobre resultados. É? Então eu me cobrava muito assim. E se eu for lá e falhar? E se eu vou falar e tomar um não? Eu ficava pensando em todos os cenários possíveis onde eu me ferrava, assim, onde eu me dava mal. Isso tem até hoje. Só que isso hoje eu só uso ao meu favor. Eu falo, tá, pode acontecer isso, tá. O que eu faço para não acontecer isso? Tá. Então treino a equipe para isso. Para acontecer isso. Tá,
então compra equipamento para isso. Para acontecer isso, tá, eu faço isso e isso, mas pode acontecer isso, isso e isso. Qual o pior cenário que pode acontecer? É isso. Eu absorvo aquilo e falo, tá, o pior cenário é esse que pode acontecer. Então, se ele acontecer, eu já estou preparado, não vai ser uma surpresa. Olha só. E beleza. Hoje em dia eu lido melhor. Agora, naquela época, foi uma coisa que eu tive e foi bem... Falando assim, parece que foi fácil, mas estou falando de meses e meses, talvez anos de uma coisa você vai vencendo. E a última delas foi essa coisa de... Não tem coisa onde você mais se expõe do que uma comédia stand-up, onde você está de cara limpa, tem de 40 a 4 mil pessoas na sua frente falando, tá, me faz rir. Tem que ter o resultado, ver a galera rindo e tal. Se a pessoa não ri, ela não está rindo de você. Você não está com um personagem, você não está com um roteiro de peça, com um script de peça. Você não está protegido por um personagem ou por um texto antigo onde, se não riram, não é minha culpa. O texto pode ser sem graça. Então, esse para mim foi tranquilo, porque era só mais um desafio. Primeira vez que eu fui fazer stand-up, eu não chamei ninguém. Porque eu falei assim, vou fazer sem nenhuma pressão. Não tem amigo, não tem namorada, não tem pai, mãe. Vou lá, se for ruim, simplesmente não é pra mim, não faço mais. E se aquilo for legal, eu continuo fazendo. E foi isso que aconteceu. Foi muito bom, o pessoal curtiu. E eu assisti o vídeo, hoje eu vejo, claro que eu era ruim pra caramba naquela primeira. Mas como era a primeira apresentação, acho que o pessoal também dá esse desconto à plateia. E de lá não parei mais. Mas realmente é muito complicado. E hoje em dia, eu te falo... sem o menor modéstia, não. Eu posso ser um público de 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Eu entro e faço o que eu tenho que fazer. Porque, cara, o que pode acontecer? Eu passar uma vergonha, eu errar uma piada não entrar? Pode. Mas faz parte, cara. Eu tenho segurança do que eu já faço. Eu não tô me provando mais. O problema é quando começa uma coisa nova e tem... O podcast é uma coisa que demorou até um tempo. Sim. Tô fazendo certo? Por que não tá crescendo? Canal do zero, né? Canal do você zero. tinha outro canal, né? Tinha. E aí abriu do zero, né? Tem 700 mil inscritos, que é o meu de comediante, né? Sim. E aí você fica naquela angústia, fala, cara, se eu tô fazendo certo, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Tem aquele medo que você vai, com o tempo, você vai entendendo, não, é isso. Aí você vai corrigindo o curso, até que você entende qual é teu papel, e aí você vai e faz. Não tem erro. E respondendo uma pergunta anterior que você falou também, sobre se eu tenho noção da importância que o podcast tem, eu sempre tive na minha cabeça de fazer diferença para a vida de alguém. Sempre. E isso eu estou falando até no meio de arte. Se você olhar uma pintura minha e aquilo te tocar, para mim aquilo já fez diferença. Sim. Então, isso fazer diferença na vida das pessoas é uma coisa que eu me importo muito. E fazer uma diferença pro bem. E o fato de você abrir o microfone para diversas ideias, para as pessoas pensarem e não ter preconceitos, para mim é uma forma de mudar a vida das pessoas. Esse é meu intuito. Se tiver frio, avisa, viu, cara? Tá um pouco frio. Tá frio pra caramba! Nossa, como tá frio! Eu já sinto que a galera tá com frio quando começa a pegar no nariz. Não, no carro que a gente veio já tava um gelo, né? Não quis falar nada, né? Não quis falar nada, né? Ajuda aí, amor. Dá uma... Já ajeitou? Tá bom. Tá caindo gelo no nariz? Vilela pegou no nariz, eu já fico percebendo. É porque aqui não tá tanto, né? Porque fica mais frio aí. Então põe 22 aí, 23, alguma coisa assim. Quando eu vou em gravação, normalmente eu vou com blusa. Hoje eu esqueci de ver. Realmente os estúdios são muito gelados. Muito, muito gelados. Agora, uma coisa interessante que eu fiquei pensando, até falando um pouco sobre a sua...